para trazer todas as informações do Glorioso que entra em campo daqui a pouquinho pelo Campeonato Carioca. Ao meu lado, Marcelo Raed e Ricardo Gonzalez. Tudo bem, Bárbara? Como é que você está? Sempre um prazer. Enfim, no estúdio tá na área, né? Tava curiosa para participar do programa. Primeira Vez no estúdio. Então depois tem que ter trote. Isso, vai chegar ali no camarim Mas cantar. Sabe o que é isso? Isso é complô de Camila Carelli. Camila Carelli não me deixa sentado do ladinho dela, não. Crise! Aí é crise, viu, Gonçalo? É verdade, essa é crise. Camila, segunda-feira você se defenda aqui, hein? Sabe o que você pode fazer? Começa a trazer uns bolos ali pra galera no camarim que eles te chamam mais. Um passarinho me contou que o bolo que você trouxe hoje já acabou, né? Já acabou. Mas vamos falar de Botafogo, né? Vamos falar do Fogão, porque o Botafogo entra em campo daqui a pouquinho e a gente já tem aí a expectativa do time do Botafogo para esse jogo diante do Nova Iguaçu, que foi finalista do Carioca no ano passado. A gente vai ver aí como o Botafogo deve ir a campo com o Carlos Leiria no comando. John, o Paredjon, goleiro, vai ser o titular hoje, promete ser o titular. Vitinho de volta à lateral direita do Botafogo. Bastos também retornando ao time titular. Olha, o torcedor está achando que ele fez muita falta no jogo de domingo. O Barbosa ao seu lado e o Cuiabano no lugar do Alex Telles, que hoje é desfalque. O meio de campo com Marlon Freitas, Gregory, Arthur, Savarino e Matheus Martins. E o comando do ataque por conta de Igor Jesus, com seu Kamehameha. Posso só dar a luzinha sobre essa escalação? Você pode dar 3. É porque, assim, hoje o Botafogo informou que o Alex Telles sofreu um ferimento na planta, né, de um dos pés, e é por isso que ele é desfalque hoje. Então, existe essa expectativa de que seja o Cuiabano ali pela lateral esquerda, perdão. Na lateral direita tem aquela disputa, né, entre Vitinho e Ponte, mas a tendência é que seja o Vitinho hoje. E aí a grande questão é, de fato, o Bastos, né? O Bastos, o time principal voltou na semana passada, no clássico contra o Fluminense. Não jogou contra o Fluminense, não jogou também contra o Flamengo na Supercopa. Nos dois casos, quem entrou em campo foi o Lucas Alter, que hoje já está, inclusive, defendendo as cores do Vitória. E aí a torcida ficou muito se questionando, né? Por que o Bastos ainda não jogou, o que está acontecendo e tudo mais. E aí foi uma opção do Botafogo de trabalhar um pouquinho nesse recondicionamento físico do Bastos, né? O time se reapresentou no dia 14 de janeiro, o Bastos voltou quase que uma semana depois, no dia 20. Fez um trabalho de preparação particular lá em Lisboa também, mas eu até questionei isso ao técnico Carlos Leiria depois da Supercopa, e ele falou que quando se tratava de Bastos, a gente tinha que pensar em projeto em longo prazo, né? Pensando em todos os outros objetivos do Botafogo na temporada. Então, por isso que essa estreia do Bastos acabou ainda não acontecendo, mas a expectativa é de que hoje, contra o Nova Iguaçu, ele, enfim, entre em campo em 2025. Porque é importante. Até ontem, quando eu saí daqui, peguei um carro de aplicativo e o cara era botafoguense. Eu falei, por que o Bastos não joga, cara? Botaram o cara lá que já estava negociando, já sabia que ia embora e tal, errou tudo. O cara não erra porque quer, né, gente? Erra porque acontece no jogo, ali é humano. E foi até uma mudança rápida, né? Porque até depois do jogo a gente sabia que existia o interesse do Botafogo de que o Lucas Alter permanecesse no elenco, mas acabou que em menos de 24 horas, assim, as coisas acabaram evoluindo, essa negociação em favor do Vitória, né? E aí tudo andou muito rapidamente, ele já está até em Salvador. O clima também já não chegava a estar gostoso para ele depois da atuação muito agradável, de fato. Do último domingo, não ficou legal, não. Mas vamos falar desse time do Botafogo, que promete ser o titular para o jogo de hoje, né? O Botafogo finalmente utilizando as peças que a gente pode chamar de time titular. E eu queria tocar nesse ponto do Arthur ali pelo lado direito. Ele fez a estreia no jogo de domingo contra o Flamengo, mas um jogo atípico em todas as suas situações, porque é clássico, já é uma decisão, é o primeiro jogo dele, e uma chuva que não ajuda um cara com as características do Arthur a desenvolver algo. Um dilúvio bíblico que caiu sobre ele. Você pegou também. Foi maneiro, foi agradável. É bom que não deu para sentir frio, não deu para sentir calor, né? Porque... Estávamos eu e o Rodrigo Coutinho descalços no gramado do Mangueirão, porque deu perda total no tênis. Foi incrível, mas tudo bem. Que cena. Mas o que você está esperando do Arthur, Raed? Você acha que o Arthur que chega tem mais possibilidade de ser o que defendeu as cores do Bragantino ou o Arthur que defendeu, quando deu, o Palmeiras? Primeiro, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que entender qual é o modelo de jogo que o Botafogo vai botar para o seu time titular. Hoje o jogo é com Leiria e ele já mostrou ali manter algumas coisas do que era o trabalho do Arthur Jorge. Mas quem vai ser o novo técnico? Qual é o modelo de jogo? Não é esquema tático, não é vai jogar aberto na ponta direita. É qual o modelo de jogo?
Vai ser o jogador que vai ficar pisando na lateral direita para pegar a bola e cortar para dentro, para abrir o campo adversário? Aí o Arthur, a gente sabe que o Arthur é bom, porque ele fez excelentes partidas no Bragantino dessa maneira. Vai ser um cara que vai ter que pegar e fazer força física o tempo inteiro, em duelo, embate com o zagueiro, por dentro, às vezes mudando o lado de campo, como era o Luiz Henrique ano passado. Aí eu acho que o Arthur ele já não se encaixa tão bem se ele tiver que fazer isso. A gente tem que primeiro entender o que vai ser. Como é que vai ser esse Botafogo? Quem vai ser o comandante? O que ele pensa? Para aí sim a gente entender o que o jogador pode ser bom ou ficar devendo, ou pelo menos imaginar que ele vai ser bom ou que não vai ser tão competente assim por conta do que o técnico pensa sobre o jogo. Eu ia perguntar para o Gonza também sobre o Arthur, mas o Raed levantou a bola tão bem que eu preciso cortar e aproveitar que a Bárbara está aqui. Que eu vou tentar defender. Primeiro vou tirar essa dúvida com a Bárbara. Quem vai ser o técnico do Botafogo? Como é que está essa história aí? É a pergunta de $1 milhão. Porque se tudo depende disso, a gente precisa dessa informação. É a pergunta de $1 milhão. Não tem um dia que a gente não receba uma mensagem com uma pergunta dessas, né? E a verdade é que até hoje, são 7h13 do dia 6 de fevereiro, até agora ninguém. Bom. A gente sabe que ontem o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, conversou com o Roberto Mantini, né, pessoalmente na França. Eles já vinham conversando há alguns dias. Considera que teve ali um retorno positivo, mas até esse momento a gente não tem informação de proposta salarial na mesa, de contrato para ser assinado e tudo mais. A nossa expectativa é de que esse processo se arraste aí por mais alguns dias para que o Textor possa avaliar essa lista que ele considera final de quem pode assumir o comando do Botafogo, né? A gente lembra que o Jardine disse não, preferiu ficar no América do México. Tivemos ali Rafa Benítez, também disse que não queria trabalhar no Brasil. Tata Martino falou que queria ficar alguns meses na Argentina. A gente sabe que existem, né, de certa forma, conversas ali pelo Tite, mas a gente não tem informação de como anda esse processo exatamente, né, para o lado bom, para o lado ruim. Fato é que ontem o Textor se encontrou pessoalmente com o Mantini lá na França e a gente sabe que essa conversa teve um teor considerado positivo. Então, a gente está nessa expectativa de que essa espera se arraste por mais alguns dias, mas que tenha um desfecho logo, né? Porque, como o Raed falou, né? Acaba afetando o que vai ser o 2025 do Botafogo, né? Em termos de planejamento. E é um assunto que volta muito, fica muito em alta depois da derrota para o Flamengo na Supercopa, né? Por mais que a Supercopa não seja o torneio de maior relevância no calendário nacional, né? É um clássico, então acho que é inevitável que os torcedores do Botafogo levantem essa bola depois da derrota. Mas fato é que o Textor nunca entendeu que a Supercopa era um motivo grande o suficiente para apressar essa busca. Se fala muito nos bastidores do Botafogo de que o exemplo, né, da transição Thiago Nunes, Arthur Jorge. O Thiago Nunes é demitido no ano passado, no dia 22 de fevereiro. O Arthur Jorge chega só ali no início de abril. Então, é um exemplo usado, né, de que a cautela compensa. Mas é isso, o Textor não entende que a Supercopa era um motivo grande o suficiente para apressar essa busca que vai afetar o que é todo 2025 do Botafogo, né? São muito claros os objetivos de Brasileirão e Copa Libertadores. Então, a Supercopa não justificaria essa pressa. Não sei se eu concordo tanto, não, mas... Mais ou menos, porque quando o Luiz Castro saiu, também teve essa celeridade, esse negócio, aí o Caçapa fez bem um trabalho, e vem o Bruno Lage. Então, assim, ele também demorou, né? E o que me chama a atenção é esse conclave do Textor, né? Tentando pegar o técnico que ele acha que pode ser o ideal para o projeto. Me agradaria muito ver o Mancini no futebol brasileiro. Acho que seria um outro grande... Mas é diferente, né? Um nome que eu nunca pensei treinando um clube do Brasil, cara. Diferente. Pois seria outro atrativo para o futebol brasileiro. Um técnico que conquistou a Euro com a seleção italiana. O último grande respiro da seleção italiana no futebol foi a Euro que ele conquista. E jogando muita bola. Mas aquilo, o modelo de jogo do Mancini no comando da Itália na Euro que ele conquista, não tem absolutamente nada a ver com o estilo de jogo do Arthur Jorge no Brasileiro e na Libertadores do ano passado. Mancini fazia um jogo extremamente posicional. Era um jogo que, por exemplo, se o Mancini viesse, o Arthur teria grande destaque, porque ele é o cara que pisa na linha lateral o tempo inteiro para pegar a bola no 1 contra 1 contra o lateral. O Arthur Jorge não, era um jogo de transição o tempo inteiro, era bola longa, era força física dos jogadores, intensidade. Seria interessante ver o Mancini aqui no futebol brasileiro, mas
é um estilo de jogo muito diferente do que era do Arthur Jorge. Diferente, Gonza. Vai ser esquisito, mas quem sabe? É um treinador importante aí do cenário mundial e sabe se fechar com o Botafogo, mas tem outros nomes na mesa aí. Acho que o Botafogo também não deve ter desistido do Tite ainda. Vamos ver como é que fica. Eu acho assim, eu acho a questão da pressa e de você deixar para definir isso mais para frente, mais perto das grandes competições, é meio perigoso. Então eu acho assim, dessa... Opa! Gasgou. Quase não vai. Não vai. Respirou. Dá um tapão no Gonzo, imagina. Pelo amor de Deus. Aí resolveria, né, o problema. Mas dessa lista aqui, desses nomes que têm surgido, por exemplo, você pensa em Rafa Benítez, no próprio Tite, eu acho que seria, não seria, por exemplo, o Raed falou que o Mancini tem um estilo diferente. É diferente, mas ele é capaz de mudar também o estilo, como ele mudou o próprio estilo da seleção italiana. A seleção italiana ganhou a Euro de uma maneira completamente distinta do que é a marca da Azzurra, que é aquele jogo de marcação, aquele jogo mais físico, aquele jogo em que um jogador como o Cannavaro, que é um zagueiro, vira melhor do mundo. Aquele time da Itália jogava bola. Então, se fosse possível o Mancini vir para o Brasil e para o Botafogo, eu acho que ele poderia encurtar um pouquinho mais esse processo de mudança de estilo, até porque ele não vai ter qualquer treinador que venha, mesmo os que eventualmente forem parecidos com o Arthur Jorge, não vão ter Luiz Henrique e Almada, que eram jogadores absolutamente decisivos para a implementação desse jogo ofensivo. Então, acho que se fosse Tite ou Rafa Benítez, não era uma mudança, era um cavalo de pau, entendeu? Era um negócio completamente diferente e que levaria tempo para esse elenco do Botafogo se ajustar. Entender. Então, a gente que gosta de bom futebol, que entende o quanto esses treinadores podem trazer para o nosso futebol, eu ficaria felicíssimo de ver o Mancini, vamos torcer que acerte, mas imagino que não deva ser uma contratação tão simples, porque é uma mudança não é de país, é de continente, de cultura, tudo, né? de tudo. Ele estava na Arábia Saudita, né? Estava treinando a Arábia Saudita. Bom, vamos torcer para o Botafogo aí fechar finalmente com o seu treinador e para nós entendermos também o que será o Botafogo 2025, que tem Mundial de Clubes esse ano aí, Copa do Mundo de Clubes. Bárbara, obrigado. Já? Tamo junto sempre Rapidinho, já. né? Próxima vez não esquece o bolo, tá? Bolinho de laranja? Tá valendo? Qualquer um. laranja Aqui a gente não tem muita distinção. Laranja é bom, laranja é bom. Fala, rapaziada, interrompendo aqui rapidinho o vídeo para falar com vocês e lembrar, para vocês não esquecerem de dar o like no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos sempre que pingar conteúdo novo aqui no Notícias do Fogão, tá? Temos 4 planos de membros, planos de 3, de 5, de 15 e outros valores, né? Você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias com muito conteúdo. Somos o canal que mais posta horas somadas diárias aí de conteúdo sobre Botafogo na internet mundial. Desafio qualquer um aí a achar um canal que poste mais conteúdos, mais horas de conteúdo por dia do que a gente. Então, dá trabalho, é cansativo, é muito difícil, então ajuda a gente aí, dá uma moral, valeu? Ó, vamos partir aqui pro resto do vídeo, tem muito conteúdo pra gente reagir aqui. Vambora. Olha, quem não quer vender, quer contratar, é o John Textor que está fazendo proposta para trazer um treinador italiano. Textor se reúne com Roberto Mancini, ou Mantini, né, que deve ser a pronúncia correta para o italiano, e inicia conversas para levar o italiano ao Botafogo. Ele é ex-treinador da seleção da Itália e também da seleção da Arábia Saudita. Conversou com o dono da SAF Alvinegra nessa quarta-feira na França e seria uma boa para o Botafogo, Pedrosa? Um ótimo treinador. Já não está mais na primeira prateleira do futebol internacional, mas é um treinador que foi campeão da Eurocopa, inclusive com o Jorginho. O Jorginho que está para vir para o Flamengo. É um treinador também que foi muito importante na Internazionale de Milão na primeira década desse século e na segunda década fez parte do novo Manchester City, né? O Manchester City que foi comprado e que virou o bilionário Manchester City. Ele foi se eu não me engano, ele foi o primeiro treinador dessa era aí mais multimilionária, com jogadores como Jô, Elano,
o próprio Agüero, que chega depois. Então o Mancini ele tem uma história muito grande na Europa, é um técnico que realmente tem uma bagagem muito interessante, sem dúvida alguma, no futebol brasileiro, com um bom time que o Botafogo tem, teria tudo para dar certo. Me preocupo com a barreira da língua, por ser italiano. Eu ia falar isso agora. E obviamente eu acho que isso dificulta um pouco como ele vai conseguir passar as ideias, mas se ele também estiver disposto a aprender um pouco mais da nossa língua, acredito que possa dar certo, porque o gabarito desse cara aí, a carreira que esse cara tem, é um técnico de alto calibre. Agora, tá bem variado esse cardápio do Botafogo de tentativas, né? Porque já foi para vários treinadores estrangeiros, veio pro Tite. Estão meio perdidos, hein, cara? Pois é, isso que eu tô falando. Estão perdidos. Não tem um padrão ali, né? De um... Eu acho que o que o Pedrosa falou estava aqui, na ponta da língua para falar, a língua. Né? Sim. Eu acho, eu sinceramente, a não ser que ele fale português, eu não sei, não tem essa... Também não tem essa informação. O que é esse Marcelo aí que estão mostrando? É porque de repente vai ser o técnico do Botafogo. Bom, torcedor na infância do Botafogo dizem que era, né? Vai que, é verdade. Vai é verdade, que ele vai ser o seguir Felipe Luiz do Flamengo. vai seguir o filipismo aí, pô, né? Quem sabe? Mas, cara, eu acho que o problema do italiano... Eu falo por mim, que eu sempre tive facilidade para aprender línguas, né? Espanhol. Eu estudei em colégio judaico, aprendi hebraico rápido, espanhol, inglês, tudo muito rápido. Quase um autodidata, né? Sim. Eu botava no close caption lá no... E embora. E embora. O italiano nunca tive facilidade. Eu acho que é muito mais fácil ele aprender o português do que botar um elenco de 30 jogadores para aprender o italiano, né? Ele tem muitos jogadores internacionais também no Botafogo, né? O Bastos, o Barbosa, o Alex Telles, que jogou muito tempo lá fora, que deve ter uma facilidade também para falar o inglês, o espanhol mesmo. Mas eu acho que ele vai ter que aprender a se comunicar em português caso ele venha para cá para passar as ideias de jogo dele. A questão é Eu que acho hoje o espanhol é mais fácil, né? Mais técnico fácil. espanhol, Muito mais fácil. O até o italiano é inglês, muito né? mais bonito, Até o né? inglês. Porque você arranha o portunhol rapidinho. O portunhol você aprende rapidinho. Você vê que o inglês, né? O americano, o Textor, desenrolou rápido Sim. lá no Botafogo. Sim. Não deu problema nenhum. Eu falo um pouco de italiano. Não é e técnico, o mas... italiano é meio próximo do espanhol. Mas ele não é próximo do português. Sim. O espanhol está no meio do caminho entre o italiano. É né? bem diferente. Cara. Você parla. O italiano é muito diferente do E a português. diferença pro inglês é Eu que a paro gente um aprende pouco, na um escola pouco, o inglês um aqui, pouco. né? Por mais que... nem todo mundo fala Verdade, inglês, Mas você- o espanhol Mas- consegue entender melhor o italiano do que Cara, nós mas o que eu tô te conseguimos. falando é o seguinte, o Textor vem pra cá, eu usei o exemplo do Textor, tudo bem que ele não é técnico, né? É dirigente, é dono de clube, é dono da SAF, mas ele conseguiu se desenrolar bem aqui no Brasil. Mas por quê? Porque a gente tem na escola, é uma matéria, o inglês é uma matéria no Brasil. Então, queira ou não, você se comunica. Italiano, cara. É difícil, é difícil. Bom, de toda forma, ele está conversando com o Mancini, não sei em que língua que ele está conversando, deve estar conversando em Inglês, com certeza. Em inglês, né? Porque ele treinou o Manchester City. Ficou muito tempo lá na Mas o Inglaterra. futebol também é muito do desenho ali, né? Exatamente. Ficou muito tempo na Inglaterra. Obviamente Enfim, ele fala inglês. Ele teria que dar preleção no Botafogo com o Google Tradutor, todo mundo com o celularzinho na mão, ou falar inglês contando que os jogadores do Não, Botafogo cara, eu acho que a falem pranchetinha inglês. já resolve, né? A Do pranchetinha Joel, né? hoje? O Joel que vai lançar livro aí semana ele que vai vem. trazer ele traz um tradutor, traz um Joel intérprete Santana junto vai com lançar livro semana ele. que Mas vem. o fato é que hoje é dia 6 de fevereiro e a gente fica com essa impressão de que o Botafogo ainda está meio que pisando em ovos, né? Já perdeu a Supercopa, vai foi perder pra a Recopa. E não tem um caminho certo. Cada dia se fala de um treinador diferente, ou seja, também as conversas não estão avançando. Não está conseguindo obter sucesso, né, nos alvos em que está mirando. Não sei exatamente por quê. Aparentemente, talvez tenha desistido do Tite, né? Porque a gente já considerou que era difícil a vinda do Tite para o Botafogo e parece que isso está se confirmando. Os sinais, os sintomas são de que Tite não topou a proposta do Botafogo. E o Botafogo está tentando também contratar. Quero ver se esse você conhece, Pedrosa. Você conhece todo mundo. Você conhece o Santiago Rodrigues, meia do New York City? Cara, confesso que não. Isso aí é Se mais, nem o Pedrosa isso aí conhece. é mais complicado pra mim, entendeu? Uruguaio, tá? Sei que ele tá na MLS, que ele é uruguai e tudo mais, mas se eu falar que eu já vi o Santiago, eu vou estar mentindo pro nosso público e eu não sou mentiroso. Cara, se não me engano, esse Santiago Rodrigues chegou a ser cogitado em algum momento. Todo mundo é cogitado no Flamengo, é impressionante. Em algum momento ele foi cogitado. 25 anos, uruguaio, Cuidado, está sendo visto como uma opção à negociação do Bitelo, né, que está difícil após as seguidas recusas do Dínamo de Moscou, aquela confusão toda do Bitelo, e o Dínamo fala que ele não apareceu, que ele sumiu. Até isso aí está encrencado, até isso aí está emperrado no Botafogo. Sim. Para sair um monte de gente, saiu rapidinho, tá? Luiz Henrique, Tiquinho Soares, que já está no Santos, Eduardo, Júnior Santos foi para o Atlético Mineiro, mas para contratar está mais difícil. Olha que o Botafogo tem toda aquela grana que a gente sabe. As conversas estão em estágio inicial,
para a vinda do uruguaio, do Santiago Rodrigues, que eu citei aqui, de 25 anos. E ele está no New York City desde 2021. Joga MLS, né? Mas o Botafogo tem essa grana toda ou é barriga de aluguel, hein? Não, mas tem, uai. Quem tem não é o Botafogo, é o dono do Ele Botafogo. bota aqui, fica um pouquinho, vai embora, é isso, né? Bota aí. É tipo isso. Aqui não, bota ali. Eu não sou Botafogo, né? Então bota Compra ali. por 5 e vende por 20 depois. Inclusive, o André Jardine deu uma entrevista esses dias falando que o John Textor... O diretor, ele fica rindo ali. Ele tá ele rindo. fica, o Bruno, Tá rindo o Bruno fica ali. Fala o que ele O falou. André Jardine falou que o John Textor estava disposto a pagar a multa do América do México em relação ao técnico, disposto a pagar o valor que fosse, que não era um valor baixo, para trazer o André Jardine. Mas ele sentou com a família, conversou bastante com o Textor e resolveu ficar no México, porque lá ele é ídolo absoluto e tudo mais. Mas para você ver como é que essa questão do dinheiro pro John Textor, por mais que tenha várias polêmicas aí, não é um problema não, cara. Não é uma questão. E sobre a gente não sabe qual é a direção, a única direção que eu tô vendo do John Textor ele continua mirando alto. Ele continua mirando alto, porque ele foi em Rafa Benítez, ele foi em Tata Martino, ele foi agora no Roberto Mancini, como você quiser chamar. E o Tite não deixa de ser um técnico também que teve um calibre, tem uma carreira de bagagem muito grande. Talvez o de menor carreira em todas essas conversas que tiveram aí foi justamente a do André Jardine e o Vasco Matos, que eu acho que não acredito que não tenha passado de uma opção. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Sino Fogão. A área de membros são 4 planos, plano de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço de qualidade, com muito conteúdo, com qualidade e quantidade para vocês, tá? Somos o canal no mundo que mais posta horas somadas de conteúdo sobre Botafogo no YouTube. Tá? Se somar o Corujão do Fogão, a live pré-jogo, os 3, 4 vídeos que a gente posta por dia, vai dar, 15, 16, 17 horas de conteúdo, tá bom? Então dá essa moral pra gente, dá muito trabalho e a gente tá aqui pra fazer um serviço de qualidade pra vocês todos os dias. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.